Passa a palavra ao senhor Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional do Magistrado de Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Senador Tasso, agradeço o convite que foi feito à ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Cumprimento o professor Pastor e meu colega de universidade, sou professor lá da Faculdade de Direito. Cumprimento os demais membros da mesa, os senhores senadores, senhores juízes, advogados presentes, servidores da casa, imprensa. Como o meu tempo é curto, eu vou me dedicar a buscar alguns esclarecimentos, obviamente, na nossa perspectiva. Algumas afirmações, alguns mantras até que são repetidos insistentemente e que, a nosso ver, acabam induzindo a certos enganos. E antecipo dizendo que a magistratura do trabalho, aqui falo com deliberação do Conselho de Representantes da ANAMATRA, 24 associações regionais, e também das teses dos Congressos Nacionais de Magistrados. A magistratura do trabalho, aqui a ANAMATRA representa quase 4.500 juízes de trabalho, ela tem uma posição restritiva em relação a este projeto. Mas ela não é contrária à modernização da legislação trabalhista. Achamos que a legislação trabalhista merece modernização, desafia uma discussão abrangente, que inclusive tire do papel algumas previsões constitucionais que lá estão há quase 30 anos e que também não foram regulamentadas. A Constituição prevê a proteção contra a automação, a proteção do emprego contra a automação. A Constituição prevê a cogestão de empresa. A Constituição prevê a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. A Constituição prevê a greve no serviço público. A Constituição prevê o adicional de penosidade. Tudo isto também aponta um horizonte de futuro que o Constituinte originário pretendia e que nunca se regulou. Talvez pensar em modernização fosse também pensar em retirar do papel previsões que lá estão já há quase 30 anos e que merecem alguma efetividade. A nossa preocupação aqui é que, em primeiro lugar, muitas vezes se diz, e aqui eu ouvi isto, e foi até um questionamento feito pelo senador Ferraço, que esta reforma não retira direitos e que esta reforma não tem questões de constitucionalidade. E aí me permitam divergir. Ela retira direitos. Eu acho que isso tem de ser claramente reconhecido. Ela retira direitos, inclusive textualmente. No último artigo, ela revoga artigos da CLT que hoje conferem direitos. Podemos discutir se esses direitos são bons ou não. E é uma discussão que deve ser feita no parlamento. Mas afirmar que não se retira direitos não é verdadeiro. Então, por exemplo, o direito às horas de trajeto. Hoje se entende, isso está na lei, está no artigo 58 da CLT, que se o trabalhador precisa da condução fornecida pela empresa para ir ao trabalho, porque não há transporte regular disponível, porque neste caso, para que ele esteja no horário, interessa à própria empresa fornecer esta condução e, portanto, não é em qualquer situação, é nesta situação em que ele efetivamente está à disposição do empregador, esse tempo computa-se na jornada e será considerado, inclusive, para horas extras, se for o caso. Esse direito, com a reforma, desaparece. O parágrafo que trata disso simplesmente é revogado. Esse direito não existirá mais. A CLT prevê que, para a mulher, devido à sua condição, para a mulher, antes do início das horas extraordinárias, há um intervalo de 15 minutos. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso extraordinário 658-312, chegou já a reconhecer a constitucionalidade deste preceito, que reconhece esse direito apenas à mulher, pela sua específica condição. A reforma retira esse direito. Esse direito é simplesmente antes de iniciar a jornada extraordinária. Ela faz a sua jornada de 8 horas e aí pode descansar 15 minutos antes de iniciar as horas extraordinárias. Isso desaparece. Afora isso, há esta questão que foi tão enfatizada nas falas anteriores, do negociado sobre o legislado. E aqui eu começo a falar de constitucionalidade, senador. A Constituição diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que melhorem a sua condição social,
esta é a expressão constitucional, outros que melhorem a sua condição social, todos aqueles que estão nos 34 incisos. E abre 3 exceções. No caso de jornada, no caso de salário e nos chamados turnos ininterruptos de revezamento, é possível haver negociação coletiva, inclusive com redução, obviamente havendo compensações. Todos os que me antecederam disseram isto. Há de haver compensação, não é uma renúncia coletiva, mas é possível. Nesses 3 temas, são 3 incisos que referem quando a negociação coletiva pode negociar para pior, porque a regra é a do caput. Aqueles são os direitos mínimos, além de outros que melhorem a condição social. Vamos olhar o projeto e ele permite que o negociado piore a condição do trabalhador com relação a registro de ponto. Então, hoje há uma regra clara quanto ao fato de que, se a empresa tiver mais de 10 empregados, ela tem de ter registro de ponto. Isso não tem nada a ver com as questões que eu mencionei, diz respeito ao controle administrativo da empresa, diz respeito à prova no processo. Isso poderá ser negociado. Enquadramento da atividade quanto à insalubridade. Hoje, os técnicos do Ministério do Trabalho é que verificam na empresa qual é a condição, e aí a norma regulamentadora número 15 estabelece os adicionais de insalubridade, conforme o caso, insalubridade em grau mínimo, médio e máximo. Pelo que está no projeto, independentemente da interferência de um técnico, a negociação coletiva poderá dizer que aquela atividade será enquadrada como de insalubridade mínima. Isso diz respeito à saúde do trabalhador. Permite a prorrogação da jornada, horas extraordinárias, em atividades insalubres, perigosas e penosas. Permite, na negociação coletiva, deliberar-se, mesmo que abaixo da lei, sobre salário por produtividade. No meu estado, eu sou de São Paulo, sou da 10ª região do trabalho, houve a necessidade de uma sentença judicial e uma ação civil pública para que se obstasse uma usina de continuar pagando cortadores de cana por produção. Porque em mais ou menos 10 ou 12 anos, o crescimento médio do corte de um trabalhador cresceu de 8 toneladas para 12 toneladas de cana. Já havia investigações abertas por conta de trabalhadores que morreram por exaustão. Como é que eu vou imaginar que se possa negociar isto livremente, sem os limites legais? Então, neste ponto, parece-me, há inconstitucionalidades. A Constituição prevê 3 hipóteses de flexibilização via negociação coletiva para menos. O artigo 611-A, como está proposto, estende este rol para uma imensa gama de hipóteses que não está na Constituição. Mais ainda, com relação à jornada, para não citar outras, mas essas me parecem as principais inconstitucionalidades. Está dito na Constituição que se pode negociar jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Acordo ou convenção coletiva. E o limite constitucional é de 8 horas diárias, 44 semanais. Vem o projeto dizer que para a jornada 12 por 36 é possível haver acordo individual. Acordo individual. O limite constitucional é de 8 horas, admite-se negociação por convenção ou acordo coletivo, a reforma vem e diz que por acordo individual pode-se chegar a 12 horas. 12 horas sem intervalo. O intervalo pode ser só indenizado. Ou seja, eu posso ter em tese um acordo individual de um cortador de cana que vai trabalhar 12 horas sem intervalo. Isto é o que decorre do projeto, contrariando, a meu ver, literalmente a Constituição. E mais ainda, o projeto cria a figura do trabalhador hipersuficiente, aquele que recebe mais que 2 valores equivalentes ao teto do regime geral de previdência social, que seria hoje mais ou menos R$11.000. Quem receba mais do que isso é hipersuficiente. E aí pode negociar individualmente tudo que está no 611-A, tudo. Tudo que está lá, interpretação do texto, até enquadramento de atividade insalubre, pode ser negociado individualmente, quando a Constituição diz que só em 3 temas é possível negociação para menos, mediante negociação coletiva. Então, isso também, para mim, é de uma inconstitucionalidade gritante. Mas aí eu continuo, porque o meu tempo também corre. A questão econômica vai gerar empregos, e aí o professor Pastore deu aqui o seu entendimento.
e outros foram apontados anteriormente. Poderíamos discutir se os exemplos da Europa servem ou não servem para o Brasil. Bom, temos o exemplo do México. O México também não tem garantia de emprego. E lá fez-se uma reforma, aliás, isso foi demonstrado pelo Procurador-Geral do Trabalho, fez-se uma reforma de caráter flexibilizador, e o que aconteceu foi apenas a migração dos postos de trabalho, de 1.200.000 postos, os números praticamente batem, de postos que nós diríamos, pelo jargão da OIT, postos de trabalho decente, migrou-se para 1.200.000 postos de trabalhos ditos precarizados, tempo parcial, trabalho intermitente, por aí vai. Mas podemos olhar para a nossa própria realidade, não é? Na chamada era FHC, foram feitas reformas dessa natureza. Tivemos a Lei 9.601, que criava o contrato por prazo determinado, que permitia, inclusive, que as empresas recolhessem ao Fundo de Garantia o valor equivalente a 2% do salário, e não 8%, além de outras reduções, mediante negociação coletiva. Criou-se o contrato de trabalho a tempo parcial, é desta época, anos 90 do século passado. O próprio TST cedeu na sua jurisprudência originária que não admitia terceirização de atividade fim, exceto no caso do trabalho terceirizado, do trabalho temporário, que é aquele trabalho específico para suprir a empresa quando há uma necessidade excepcional de mão de obra, por exemplo, lojas de shopping center no final do ano, ou então a substituição do pessoal regular, por exemplo, férias coletivas. Apenas neste caso, mas o TST evoluiu para a súmula 331, dizendo, não, é possível terceirizar qualquer atividade meio da empresa. A jurisprudência evoluiu nesse sentido. Tudo isso aconteceu nos anos 90. Pergunto a vocês, tivemos um boom de empregabilidade nos anos 90? O Brasil teve pleno emprego nos anos 90? Os anos 90 são para nós uma referência de um grande marco de crescimento econômico e empregabilidade do Brasil? Não. Aliás, nós tivemos alguns economistas falando em pleno emprego há mais ou menos 10 anos, se eu não estou enganado, por conta do crescimento econômico. A legislação trabalhista era exatamente esta, no momento em que as taxas de desemprego giravam em torno de 6% na média nacional das principais capitais. Era exatamente essa legislação trabalhista. Agora as coisas mudam, porque a economia mudou, e a legislação trabalhista será culpada por isto? Não me parece adequado. Ainda, algo mais, agora dizendo respeito ao que toca até mais diretamente à magistratura do trabalho, que é o exercício da sua jurisdição. E algumas coisas já foram, inclusive, mencionadas aqui. Imaginem a seguinte situação. Um pequeno avião tem lá o seu piloto, o copiloto. Estes têm uma bela remuneração, vamos imaginar que recebam lá 20 mil reais. Tem o restante da tripulação, vamos dizer que esses recebam bem menos, não é assim na realidade, mas apenas para raciocinar, recebam 1.200 reais, um pouco mais claro o mínimo. Não é esta a realidade, mas apenas para raciocinarmos. E depois temos lá 30 passageiros. Vamos imaginar que por uma condição de estresse agudo que acomete piloto e copiloto, haja um acidente. Estou dando esse exemplo até para posicionar bem. Estou supondo uma hipótese em que eu possa identificar, inclusive, culpa do empregador porque expôs os seus empregados a um estresse agudo. Muito bem, todos morrem, as famílias têm direito a indenizações. Os passageiros, os que pagaram passagem, irão à justiça comum. Lá o entendimento será de que a responsabilidade é objetiva e não haverá limites para os danos morais. A tripulação, ou seja, os que recebem salário, terão de vir à Justiça do Trabalho. E aqui haverá limite. Ou seja, o trabalhador, quem recebe salários, quem mantém vínculo de emprego e neste contexto se acidenta, é secundarizado no que há de mais importante no seu patrimônio jurídico, que é a vida. E a família terá, então, uma limitação de 50 salários contratuais. Pior, da tripulação, os que recebem, os familiares dos que recebiam até R$ 1.200 terão uma indenização máxima de R$ 60 mil, 50 salários contratuais. Os familiares de piloto e copiloto poderão ter uma indenização máxima de R$ 1 milhão, porque ele recebe R$ 20 mil.
O que justifica isto? Todos morreram igualmente, num acidente igualmente horrível. Alguns terão limitação, outros não terão, e entre os que têm limitação, alguns terão direito, ou as famílias, a uma indenização maior, e outros a uma indenização menor, em função do que recebiam. Isto não faz o menor sentido. E aqui, me permita, senador Ferraz, há uma outra inconstitucionalidade, porque viola a independência técnica do juiz do trabalho. E essa inconstitucionalidade já foi reconhecida, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou a lei de imprensa, a antiga lei de imprensa, da década de 60, 1967, e a considerou integralmente não recepcionada pela Constituição de 88, entre outras razões, porque tarifava dano moral. É exatamente o equívoco que esse projeto comete, e aqui incorre também em inconstitucionalidade. Ainda mais 2 pontos com relação à jurisdição, ao processo do trabalho. Algumas discriminações que surgem na lei e que, para nós da ANAMATRA, são inexplicáveis. Hoje, na Justiça Comum, no processo civil, não há mais necessidade de que o interessado inicie o processo de execução. Eu tenho a chamada fase de cumprimento de sentenças. Já não tem processo de conhecimento e processo de execução. É fase de conhecimento e fase de cumprimento. Vai automático. Sempre foi assim no processo do trabalho. Desde 1943, o juiz do trabalho impulsionava de ofício a execução. Não havia necessidade do trabalhador requerer isto, porque, afinal, é um crédito alimentar. O processo civil trouxe isso do processo do trabalho e se modernizou. Agora, a título de modernização, a CLT vai retroceder para dizer, não, no processo do trabalho, para ter início a execução, tem de haver pedido formal. Havendo a condenação, o trânsito e o valor liquidado, hoje criou-se um instrumento formidável na Justiça do Trabalho, que é o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Não existia, criou-se. Se deve estar transitado em julgado, inscreve-se. Por alguma razão, o projeto inclui uma previsão de que o juiz do trabalho, e apenas ele, isso não existe mais em nenhuma justiça, mesmo após crédito liquidado e transitado, terá de aguardar 45 dias para tomar qualquer providência nesse sentido com relação à dimensão do crédito do devedor. Qual é a razão disto? A questão das custas, e aí termino, senador, que foi referida aqui. Hoje, se o trabalhador tem benefício da justiça gratuita, ele não paga custas. Não é assim só da Justiça do Trabalho, é assim todo o ramo da justiça. Agora, na Justiça do Trabalho, pelo que está no projeto, o trabalhador, se for condenado em custas, para reingressar com a sua ação trabalhista, tem de recolher essas custas, mesmo se for beneficiário da justiça gratuita, a não ser que a falta se deva a um motivo legal. Motivo legal na CLT são os motivos de falta ao trabalho. É se ele adoecer, é em caso de nojo, esse tipo de situação. Ora, e se por acaso houver uma greve de ônibus? E se por acaso ele não conseguir chegar à empresa porque houve uma manifestação pública nas ruas contra a reforma trabalhista? Aí ele não pode ingressar novamente porque não é um motivo legal, é um motivo ponderoso, é um motivo razoável, mas não é um motivo legal. E se, por acaso, ele, por exemplo, foi acometido por uma doença, artigo 15º, inciso 35 da Constituição, inconstitucionalidade, a meu ver, cabal. Então, há inconstitucionalidades, há problemas, volto a dizer, teríamos caminhos para progredir? Teríamos. Acho que o que foi referido aqui, essa perspectiva de, em havendo negociação coletiva quanto à jornada e salário, se estabelecer obrigatoriamente uma estabilidade de 1 ano, é excelente. É excelente. O problema é que situações como essa são absolutamente episódicas, raríssimas no projeto todo. E é por isso que nos parece deve ser discutido um outro projeto, em uma outra perspectiva, que contemple, inclusive, esses direitos constitucionais sociais previstos há mais de 30 anos e nunca regulamentados. Para finalizar, realmente, quando se fala em modernização, pensa-se em futuro, em caminhar para frente. Meus caros, o direito do trabalho nasce, isso tem em qualquer livro de faculdade, no início do século XIX, com o chamado Peel Act, Health and Moral Apprentice Act, lei para os aprendizes de proteção à saúde e à moral, saúde. Então havia uma situação terrível na Inglaterra com relação à condição dos apprentices, dos aprendizes nas fábricas de algodão, nas fábricas têxteis de algodão, adoeciam e morriam,
E se percebeu que havia de se fazer uma intervenção do Estado para que houvesse mínimos, patamar civilizatório mínimo. O que esta primeira lei trabalhista na história veio a prever? Janelas, porque essas fabriquetas se instalavam em porões e não tinha nem ventilação. Janelas, idade mínima para o trabalho e limite de jornada, 12 horas àquela altura, para tratar da saúde do trabalhador. O direito do trabalho nasce sob o marco da proteção da saúde do trabalhador, limitando jornada. Isto há 200 anos. A reforma vem e diz, questões de jornada e intervalo não dizem respeito à saúde. Isto, permitam-me, não é o futuro, isto é o passado. Senador, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme Feliciano, presidente eleito da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Eu passo a palavra ao senhor Peter Pochen, diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Senhor Presidente, muito obrigado. Vossas Senhorias, Vossas Excelências, a OIT agradece muito o convite de aportar a essa discussão. Eu preciso esclarecer que o papel do escritório da OIT no Brasil não é entrar no mérito de um projeto de reforma de lei, né? É uma decisão soberana de um Estado de fazer essas reformas. O que eu pretendo fazer aqui brevemente, simplesmente alertar para algumas experiências internacionais que são relevantes, que possam informar essa reforma. Então, para a OIT, e estou falando da organização, e a Organização Internacional do Trabalho são 187 estados representados pelos governos, seus trabalhadores e as organizações dos empregadores. Para a OIT, a adaptação da legislação a mudanças na realidade é uma tarefa óbvia e contínua. Isso ninguém nega. Claramente é importante um critério da segurança jurídica para trabalhadores, empresas, investidores e também para o comércio internacional, porque o papel do conjunto e não uma concorrência desleal, onde algumas empresas ou alguns países podem oferecer condições inumanas e concorrer dessa forma com quem quer respeitar regras. E não é as normas da OIT são o marco e a referência internacional, e não é à toa que muitos acordos comerciais dos Estados Unidos, por exemplo, os acordos bilaterais dos Estados Unidos de comércio fazem referência explícita às convenções da OIT no anexo sobre trabalho. O Brasil ratificou 96 convenções, das quais 80 estão em vigor. Isso também é sinal do que a adaptação do conjunto das nossas normas é em curso, né? Estamos no processo também na OIT de modernização do conjunto das regras para melhor as adaptar. Eu queria rapidamente falar das experiências com reformas bem-sucedidas. O mercado de trabalho, como essa discussão já mostra, é algo muito complexo, algo que está realmente no centro da vida, das vidas das pessoas, dos trabalhadores, obviamente das empresas, mas também das economias nacionais como um conjunto e da sociedade. Então, é importante realmente contar com um bom diagnóstico. E aí eu concordo com quem diz que modernizar parece um objetivo bem vago. Seria interessante poder definir melhor do que se pretende com isso e ter objetivos relativamente claros, definidos, com a perspectiva do desenvolvimento, porque quem mexe com o mercado do trabalho vai mexer com o desenvolvimento do país, né? Não é um elemento isolado, né? Então,
um objetivo de crescimento econômico sustentável, um objetivo de trabalho decente para todos e todas, um objetivo de competitividade das empresas, uma reforma que promovesse a produtividade da economia. Foi tocado também na discussão de manhã um objetivo talvez de formalização e de inclusão dos que estão fora do marco regulatório atualmente. Isso acho que seria interessante definir esses objetivos e ver reformas nesse sentido. O segundo é uma boa compreensão dos impactos das reformas, e não só nos trabalhadores, também nas empresas, no mercado do trabalho como um conjunto e na economia e sociedade. É importante, penso, virou uma boa prática formular políticas, e as leis fazem parte disso, em base de evidências, né? E como o professor Pastore mostrou, essa afirmação que essa reforma vai massivamente gerar emprego tem pouca evidência. Eu me permito uma correção à sua constatação, que o estudo da OIT é longitudinal e os 63 países não são países ricos, são todos os países que fizeram reformas durante o período considerado, e inclui muitos países emergentes e países em desenvolvimento. Então, nesse sentido, os resultados seriam, sim, aplicáveis, né? Quero alertar também brevemente a necessidade de coerência de políticas. Níveis de salários e renda, isso tem um impacto claramente na demanda da economia, né? A qual as empresas podem responder, vai impactar crescimento. Qual seria o impacto disso no emprego, aumento da desocupação ou geração de emprego, né? Fazer uma avaliação desses impactos, eu penso, seria interessante. O outro é a redistribuição de renda através de uma reforma. O Fundo Monetário Internacional publicou uma pesquisa em 2015 que mostra que isso impacta diretamente o potencial de crescimento das economias e a coerência social dos países. Um terceiro elemento muito relacionado à discussão atual no Brasil seria ver como uma reforma trabalhista dialoga com uma reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência está feita em base de cálculos da cobertura e da arrecadação através das contribuições que vão acontecer a futuro, né? Se essa reforma mudar essa base, talvez os cálculos que são a base da proposta da reforma da Previdência precisavam ser revistas. Para todas essas etapas, é uma ampla experiência de muito tempo na OIT, que é interessante procurar um consenso e, através de um diálogo social tripartite com todos os interessados, porque parte da segurança jurídica também é segurança nas expectativas, né? As experiências de reformas mal construídas é que elas precisam ser revistas há pouco tempo. Isso não cria um marco estável de expectativas para investimentos e empregadores. O negociado sobre o legislado, acho que isso já foi dito, então não vale a pena insistir muito nisso. Os tratados internacionais e as convenções da OIT estão na hierarquia legal acima da lei nacional, e a lei nacional sempre deveria ter prevalência sobre as convenções coletivas ou acordos por empresa. Esse princípio é explícito em muita legislação nacional, por exemplo, na África do Sul, na Argentina, na China, nos Estados Unidos e nos países da União Europeia. E tem convenções da OIT, ratificadas pelo Brasil, que dão uma orientação ao respeito. Segundo, talvez isso faça parte de uma coerência de uma reforma. A OIT, a negociação coletiva é central para a OIT, é um dos direitos fundamentais na OIT. Então, acreditamos muito nessa ferramenta. Mas também acho importante ver se as condições são dadas para ter
para a negociação coletiva possa assumir esse papel. E isso requer uma negociação construtiva de parceiros competentes e representativos. Isso precisa fortalecimento de organizações e umas reformas que fomentem o acesso à negociação coletiva e à organização de quem estão negociando. Rapidamente entrando sobre algumas luzes, algumas ideias sobre as novas formas de contratação. É certo que isso é um fenômeno global. Na OIT, isso chamamos de formas atípicas, dá para discutir esse termo. Aí entra a terceirização, emprego temporário, o trabalho a tempo parcial, o intermitente, e as situações onde você tem relações encobertas de emprego com autônomos que são, na verdade, economicamente dependentes. E eu quero chamar a atenção a esse relatório da OIT, que foi publicado no ano passado, a pedido do Conselho de Administração da OIT, que faz um inventário da experiência mundial com essas formas de contratação e de emprego, alerta para os riscos que isso pode trazer, mostra erros que já foram cometidos em outros países nesse processo e também traz uma série de boas práticas que acho que seria interessante aproveitar para evitar repetir erros já cometidos por outros nesse processo. Esse documento está disponível na página da OIT. Eu não trouxe o relatório, são quase 400 páginas, então é uma fonte rica de informação. A conclusão geral do relatório é que essas novas formas de contratação podem ser interessantes para grupos de trabalhadores, mas que sem salvaguardas podem impactar e impactam negativamente, empiricamente falando, a muitos outros trabalhadores. E também esses impactos negativos caem de forma desproporcional em mulheres, jovens e trabalhadores migrantes. Então, dá muitos exemplos dessas precauções que podem ser tomadas. Por exemplo, na terceirização, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante pode reduzir muito o custo de acidentes, a incidência de acidentes. Isso é importante porque no mundo inteiro o custo da falta, da insegurança no trabalho por acidentes ou doenças tem um custo equivalente a 4% do PIB, do Produto Interno Bruto, por ano. Isso é muito. Então, é importante lidar com isso. E, por isso... Não, no mundo. Por isso, países têm essas cláusulas inseridas de responsabilidade subsidiária para o tema de segurança e saúde no trabalho, por exemplo, muitos estados nos Estados Unidos e Austrália. Para autônomos, uma medida importante pode ser definir critérios para separar a situação de emprego de uma verdadeira prestação de serviços. E aí tem um bom exemplo da África do Sul, que também adotou uma lei de subcontratação nesse sentido, mas definindo claramente e de uma maneira consensuada as regras que se iam aplicar para separar águas, né, uma situação da outra. No conjunto, e para encerrar, eu escutei de manhã falar que essa reforma tem pressa e o Brasil precisa de medidas rápidas. Uma informação que não incluímos na apresentação, porque não sabíamos que isso ia sair, mas você já falou disso, né? Para adaptar o mercado de trabalho ao ciclo econômico, à conjuntura, o Brasil tem as ferramentas, né? No índice de proteção legal do emprego da OIT, o valor do Brasil é o mesmo que os Estados Unidos.
o mesmo, né? E os países europeus têm o duplo, né? Mas então essa capacidade de ajuste à crise atual existe, é por isso que o desemprego está crescendo também, né? Então pensamos, a experiência acho mostra que é mais importante ter uma reforma acertada, bem construída, durável, do que ter uma reforma rápida. E se a OIT pode ajudar com algo, estamos à inteira disposição de vocês. Alerto a possibilidade de pedir um parecer da OIT, tanto sobre a compatibilidade ou não de elementos da reforma com convenções que foram ratificados pelo Brasil, como de uma assistência dos serviços legais sobre a legislação, que são expertos na legislação trabalhista no mundo inteiro, sobre elementos e como não correr esses riscos, como ter um projeto sólido com as salvaguardas necessárias. Estamos à inteira disposição de vocês. Agradeço muito essa oportunidade.